Aula passada, introdutória. Introdutória da parte de condutos livres, tá? Então, importante a gente frisar, condutos livres, né? Diferente do que a gente já tinha conversado sobre condutos forçados, a condução de líquidos e fluidos dentro da tubulação agora não é mais garantida pelo diferencial de pressão. Agora, a pressão dentro do tubo é a mesma da pressão externa. Então, o movimento de fluidos, líquidos e sólidos ali dentro estão garantidas pela gravidade. Então, se é a gravidade diretamente que está fazendo aquele fluido se locomover dentro da tubulação, significa que o peso desse fluido é que tem que gerar movimento, tá bom? E isso vai ocorrer através de declividade ou inclinação, tudo bem? Então, a tubulação ela tem que estar inclinada, né, para que haja movimento, beleza? Se a tubulação estiver 100% nivelada, não existirá movimento natural devido à gravidade. Vai ocorrer movimento ainda da água? Sim, quando e somente quando a quantidade de água que estiver a montante seja bem maior do que a quantidade que está a jusante, tá? Depois eu explico o que é montante e jusante. E aí, nesse caso, favorece muito o entupimento. Por isso, sempre bom garantir a declividade mínima nas tubulações, tudo bem? Então, depois eu vou mostrar para vocês, mas as inclinações das tubulações de esgoto, elas podem ir desde 0,5% de inclinação até 4%, tá bom? Menos do que isso, pode provocar o entupimento da tubulação por acúmulo de sólidos, e mais do que isso, vai ocasionar também o entupimento da tubulação devido aos sólidos acumulados, mas porque a água andou na frente da tubulação. Depois eu explico bem isso daí. Isso aqui é um assunto para uma aula específica, tá bom? Muito bem. Então, eu já comecei a introduzir aí onde é que devem ser coletados os esgotos gerados na casa. E eles devem ser coletados onde? Exatamente onde o esgoto é gerado. E ele é gerado nos pontos de consumo. Essa resposta é bem rápida, tá, gente? Onde deve ser coletado o esgoto sanitário? Pontos de consumo. De cara, tá bom? Onde eles devem ser coletados? Nos pontos de consumo. São duas perguntas, tá? Onde ele é gerado e onde ele deve ser coletado. A resposta das duas perguntas é a mesma, nos pontos de consumo, tá? Lembra dos pontos de consumo lá de água fria, que são os pontos onde eu tenho que disponibilizar água? Pronto. No momento em que essa água foi fornecida para o usuário, né? No momento em que ela saiu da tubulação de água fria, ela foi utilizada pelo usuário e virou esgoto. A partir desse momento, ela deve ser coletada o mais rápido possível para garantir a salubridade desse mesmo usuário, tá bom? Esse daqui é um esquema básico de um banheiro, tá? De um prédio, por exemplo. O tubo de queda, nesse caso aqui, ele está localizado neste shaft, no box do banheiro, tá? Nós vimos que esse shaft ele poderia ser aqui também, né? Existem possibilidades do shaft ser desse lado também, até mais indicado. Mas o shaft, em uma situação como essa, pessoal, ele pode estar em outros locais, tá? Como eu estou dizendo, ele pode estar aqui na frente, ele pode estar num ambiente vizinho, né? Fora dessa região aqui. Então, mesmo que eu tenha esta consideração de elementos dispostos neste exemplo, né, nessa consideração aqui, não necessariamente esse é o único layout possível, tá bom? Existem diversos layouts. Eu me arrisco a dizer que se eu pegar o mesmo banheiro, com a mesma posição de shaft, né, aqui embaixo, e mostrar para três profissionais que fazem os projetos de instalações,
vão sair 3 layouts diferentes. Provavelmente os 3 vão funcionar adequadamente, mas são 3 layouts diferentes, tá bom? Não é uma receitinha de bolo e não existe apenas uma coisa correta, assim, um layout correto de tubulações. Mas nós vamos ver ao longo da disciplina que algumas características devem ser respeitadas, tudo bem? Uma dessas características, e eu vou falar, vai ter uma aula exclusiva para isso, uma dessas características é a ventilação. Vamos aqui um conceito de tubular um conceito inicial de ventilação, tá? Vou voltar aqui para a tela branca e vamos fazer aqui uma breve explanação sobre isso. Gente, é o seguinte, digamos que isso daqui é um tubo, tá? A seção transversal de um tubo, isso é um círculo perfeito, tá bom? Vamos dizer que isso aqui é a seção transversal de um tubo. Isso aqui é um tubo de esgoto, tá aqui em perspectiva, tá? E ele está trazendo, está conduzindo o esgoto de um determinado banheiro ou uma casa, não importa, tá? Tá carregando o esgoto de alguma tubulação, de alguma coleta de esgoto, tudo bem? Muito bem, eu quero que vocês prestem atenção no seguinte: lá em água fria, a água preenchia completamente a seção transversal do tubo, tudo bem? Ou seja, o tubo ficava completamente cheio de água, né? O fluido, no caso, fluido. Já no esgoto, não existe esta configuração de ele 100% cheio durante todo o tempo. Nas tubulações de esgoto, existe uma consideração de que ele, na verdade, passa a maior parte do tempo, o esgoto passa a maior parte do tempo sem fluidos, né, em grandes quantidades dentro dele, tá bom? Então, tenta imaginar aqui uma determinada situação. Esse tubo aqui é o tubo de um banheiro, que coleta o esgoto de um banheiro, tá bom? Neste primeiro momento, eu não dei descarga, eu não estou tomando banho no box e eu não estou lavando as mãos na pia. Ou seja, não existe esgoto sendo gerado, não existe esgoto sendo introduzido na tubulação, tudo bem? Então, essa configuração remete a isso daqui, ó. Na tubulação que está coletando o esgoto desse banheiro, só tem alguns vestígios de esgoto na parte de baixo do tubo. O resto, todo o resto aqui, está preenchido por ar. Ok? Essa é a configuração quando a tubulação ela está, vamos dizer assim, sem uso. Quando não existe uma descarga de esgoto dentro dela. Tá bom? Não cuidar Professor, do banheiro, nem uso de nenhum equipamento. Oi. quando tem ar dentro, tem a ver com pressurização ou não? Quando tem o quê? Quando tem ar dentro, igual como o senhor falou, tem a ver com pressurização? Não, aquela questão que a gente tinha conversado em uma aula sobre ar na tubulação, ali era uma consideração que é prejudicial aos condutos forçados, porque quando existe ar preso dentro da tubulação, ele pode impedir a passagem de água, e aí diminui a vazão e a pressão, certo? Aqui é comum que a tubulação esteja cheia de ar. Por quê? Porque aqui a pressão dentro da tubulação não é diferente da pressão atmosférica. Então, dentro da tubulação tem a mesma pressão do externo. Então, o ar ele tem facilidade de entrar e sair com um artifício que a gente vai usar aqui, com um equipamento, com uma unidade de esgoto sanitário, que é bem importante, tá? Então, não. Aqui em condutos livres, nós não falamos de pressurização da tubulação, tá bom? Só em casos bem específicos e em infraestruturas fora do Brasil são utilizados esgotos a vácuo, é, em alguns casos bem específicos, a concessionária pode fazer uma
tubulação de recalque para levar o esgoto para uma determinada estação de tratamento mais alta, certo? Mas essas são considerações que não vêm assim, não é ordinária, tá? Ela é extraordinária. É uma consideração extraordinária você pressurizar o esgoto. Tá bom? Pronto. Então, nessa primeira configuração, eu estou fazendo aqui, eu vou fazer várias situações aqui, tá? Nessa primeira consideração, não existe descarga. O esgoto está nessa configuração aqui. O fluido ou os dejetos, né? Porque esse dejeto do esgoto, ele pode ser fluido e pode ser sólido também, tá bom? Por que que no vaso sanitário existe sempre água? Tem dois motivos. O primeiro é devido ao sifão. Eu vou explicar o que é um sifão e a função dele. É um sifão para evitar ali mau cheiro. E segundo, porque quando eu vou dar a descarga, os sólidos que estão no vaso sanitário, eles precisam ter algum tipo de redução do atrito dele com a tubulação, para que ele possa escoar melhor. E quem é que é responsável por isso? A água. Por isso, estima-se que o esgoto residencial ele contém cerca de entre 70 e 80% do esgoto é só água, certo? E 30 ou 20 são sólidos, tudo bem? Então veja o quão importante é essa informação para a diretriz que a gente conversou ontem um pouco, né, sobre os sumidouros, né, que o certo é você fazer fossa e sumidouro, e não apenas fossa. E eu vou explicar o porquê que o sumidouro é tão importante, né? Exatamente por isso, essa questão de tem 70%, 80% é água e o resto é sólido, tá bom? Então fica esse resíduozinho aí na tubulação, beleza? Mas essa tubulação é preenchida principalmente por ar, tudo bem? Numa segunda situação, aí agora sim, eu apertei o botão do vaso sanitário. Numa segunda situação, o tubo ele está preenchido mais ou menos dessa forma. Ó. Eu vou botar aqui um E bem bonito e um G representando o esgoto, ok, gente? Então, eu vou achurar aqui para que vocês entendam que essa parte aqui da tubulação está preenchida. Oh, que saudade de um quadro. Eu pensava que eu escrevia, a minha letra ficava feia no quadro, mas na apresentação do PowerPoint tá pior, viu? Então, olha só. Oi, Professor, pode falar. Joelma? Foi Joelma, foi? Oi, tá vendo minha câmera? não estou ouvindo direito. Repete. Tá vendo minha Vixe, câmera? meu, nossa, tá tendo um eco aí, eu não estou entendendo nada, Joelma. Então deixa. Escreve aí no chat, eu vou dar uma olhada agora. Tá. Tá na faculdade? Tava aí agora de tarde. Algumas aulas vão voltar na próxima semana de laboratório. E vou matar um pouquinho a saudade aí da aula, né? Saiu o decreto aí e algumas aulas do curso de segurança do trabalho, que as turmas são pequenas, foram liberadas. Então, eu tenho uma turma que tem 4 a 5 pessoas só. Nós vamos ter aula prática de desenho assistido por computador e aí eu vou voltar a dar aula. Que bom, né? Então, eles têm a Sandy, tem o Levi e tem mais 3 pessoas das turmas passadas que vão, da turma passada, né? Porque eles não tiveram aula de AutoCAD, vamos dizer assim, presencial, né? Então, nós fizemos algumas atividades lá, mas eles estão mais interessados em reassistir para ficar mais, para ficar assim, realmente para praticar, né? Porque para não perder o aprendizado. Então, eles vão assistir mais uma vez. É, não, mas dá dando certo, graças a Deus. E eu estou feliz porque eu vou voltar para a faculdade pelo menos um dia, né?
Vamos começar aí. Realmente a gente, como nós temos uma turma com mais de 25 alunos, fica difícil colocar naquele laboratório de construção civil, sabe? Não é seguro ainda. Então nós vamos segurar um tempinho mais. Qualquer coisa a gente faz uma aula fora, né? Depois, no próximo semestre, uma aula quando todo mundo tiver vacinado. Faz uma aula no laboratório para a gente ver os conceitos daqui praticados lá, tá bom? Joelma, a faculdade deu uma reforma no bloco um, ficou mais seguro, né? Teve uma mudança completa aí, uma reestruturação do sistema de segurança, ficou muito bacana. E tudo pronto aí, só uma limpezazinha, né? Porque faz tempo que está tudo parado. Só uma limpezazinha a gente já poderia voltar, mas quando for seguro. A gente está aguardando aí realmente algumas deliberações da faculdade, tá? E como a gente tem curso de saúde, então isso vai ser muito bem pensado, né? É assim. Graças a Deus aí algumas notícias que a gente tava com receio antes, mas agora tá tudo ficando mais tranquilo, né? Então a faculdade vai crescer. Ela já está mais reconhecida desde que se tornou centro universitário. Essa fusão foi, inclusive, um grande reconhecimento, né? Porque a CE Educacional não iria investir o seu nome, colocar o seu nome numa instituição que não estivesse em um patamar de qualidade adequado, né? Até porque vocês sabem que eles trabalham é um negócio, isso é um negócio para eles, então eles não podem atirar errado. Então tem que ser uma coisa realmente de futuro. E é onde o Juazeiro está se mostrando uma faculdade de muito futuro, né? Um crescimento assim muito interessante na região. Eu só confesso para vocês, eu espero que a faculdade não perca essa coisa boa que a gente tem, sabe, entre os professores, entre os coordenadores, os reitores, toda a parte de gestão, assim, desde a FJN para cá, ela é muito unida, as coisas funcionam muito bem, né? E eu espero que o crescimento que vai vir agora, né, talvez até um novo campus, não perca essa identidade, porque isso é o que me faz me sentir tão bem aqui dentro. Bem, enfim, vamos Não, lá. Oi. desculpa, só uma perguntinha. Aquele local que tem em frente ao objetivo é da FJN também? É assim, gente, só para vocês entenderem, os prédios são da mantenedora, né? Eram da mantenedora. No caso, os proprietários dos prédios da FJN não tem nada a ver com a FJN, tá? É doutor Danúbio também, mas, enfim, entendam essa diferença. Então, o prédio lá é do doutor Danúbio, tá? É quase certeza que é do doutor Danúbio, sim. A faculdade e o objetivo foram comprando alguns espaços ali, pensando em crescer o campus no centro, né? Tá usando como estacionamento alguns deles, e tem uns prédios de apoio. Não sei se vocês conhecem realmente a estrutura da FJN, a Unijuazeiro, mas além daquele prédio novo do Objetivo, em frente tem um prédio que é do Objetivo, é usado como apoio do Objetivo. Tem aqueles dois blocos que a gente se vê, né, toda noite, nos vimos todas as noites. Tem o prédio do SEI, que fica Na Rua da Conceição. na Rua da Conceição, que foi reformado, é um prédio até com uma estrutura muito boa. Tem vários É. laboratórios, tem outro auditório lá, salas de aulas, e tem uma esquina ali que é aquela esquina, tem uns laboratórios ali, naquela esquina onde funcionava uma lanchonete, né? Então, assim, tem vários, tá bem pulverizado, né? Porque foi crescendo ali, como vocês sabem, ali não tem muito espaço assim para crescer. Tem aqueles dois estacionamentos e várias casas que tem previsão de virarem alguma outra coisa, né? Mas isso aí agora vai depender da gestão. Mas a FJN, a tendência é que ela crie um campus em outro lugar, né, para crescer, mas ainda está tudo incerto. Mas o certo agora é que vai crescer, né? Que agora é investimento para poder a gente crescer e o melhor, estamos reconhecidos, né? A nota do curso estava para sair essa semana, não sei se já foi divulgado.
Do ENAD, Isso, foi 3. foi 3, né? Arquitetura. Foi 3, né? Aham, Pronto, é uma nota foi 3. para o primeiro ENAD, é uma nota muito boa. E nós ficamos, pela pontuação, é porque assim, o resultado é 3 ou 4, mas nós ficamos bem próximos do nível 4, né? Que é uma nota boa. Para um curso inicial, é uma nota boa, tá? Então, algumas medidas para melhorar essa nota vão ter que voltar, né? Isso é resultado daquele nosso simulado que ninguém gosta, né? Toda aquela parte de simulado, de aulas e provas que ninguém gosta, mas deu resultado. Apesar aquela um pouquinho, vamos dizer assim, a ausência de algumas experiências, né? Vamos dizer assim, a gente errou algumas coisas, acertou muitas, então, mesmo assim, nós tivemos um resultado muito bom. E aí, os professores, estávamos falando que isso tem que voltar. Logo que possível, né? Nós temos que voltar com os simulados, o programa de mesclagem das disciplinas, para que vocês paguem uma disciplina lá no segundo semestre, terceiro semestre, e quando chegarem no décimo, vocês tenham ainda prática naqueles conhecimentos que foram feitos lá, porque vocês têm que levar essas disciplinas na mente, né? Na prática. E não é uma coisa difícil, não, gente. É difícil se você para de estudar e para de observar aquela disciplina, praticar ela nos seus projetos. Aí sim, se você for depois começar, depois de passar 3 anos sem falar nada sobre o assunto daquela disciplina, sem estudar nada, sem praticar nada, querer voltar realmente é sacrificante, mas se você praticar, por exemplo, hidráulica, nos seus projetos, nos projetos de PA, a partir desse semestre, do próximo, do próximo, do próximo, praticar todos os conceitos que a gente está vendo aqui, sempre tentando se preocupar com isso é ótimo para vocês, porque vai ficar incorporado. Vou fazer um projeto, como é que vão ser as instalações? Vou fazer uma reforma, onde vão passar as tubulações? Você vai ser um profissional bem mais completo, tá? Então, assim, façam um exercício. Não importa onde vocês estejam, não importa onde vocês passem, olhem para uma edificação. Para ela estar sendo usada, ela precisa de instalações elétricas, hidráulicas, sanitárias. E você não vai dar atenção para isso? Tem que dar. Do mesmo jeito que estruturas, né? A parte de estruturas, análise de sistemas, materiais. Não existe edificação, não existe arquitetura sem uma estruturação, não existe um corpo sem um esqueleto, tá? Então você tem que atentar para isso e levar essa carga, colocar na mochila. Vai ficando pesada, mas o peso do conhecimento é um bom profissional. Então tentem sempre levar isso a cada passo que vocês estão dando, tá? E esse simulado, ele tenta meio que fazer isso, tipo assim, qual é a dificuldade de você chegar no final do semestre, do curso, com toda a carga, com toda a carga de formação do arquiteto? Na verdade, isso é o objetivo de uma faculdade, né? Você não paga uma disciplina só para pagar e jogar ela fora, não. Você paga para poder aumentar o seu conhecimento e o seu profissionalismo, não é isso? Então, o simulado, ele tem mais ou menos esse pensamento, né? De preparar vocês tanto para o ENAD, para poder dar mais força, mais peso para o seu diploma, com a nota boa, né? E também você vai sair daqui, se você for prestar concurso público, pô, você já vai estar passos à frente de quem começou a estudar para revisar todas as matérias que viu na faculdade, porque não teve esse acumulado de matérias, entenderam? Então, dói, é claro que dói. Tem disciplina que puxa muito você fica sem tempo e tudo mais. Mas, gente, tempo é aquela coisa, você sempre diz que não tem. Mas quando o negócio aperta, você arruma, né? É se organizar, se preparar. E cada dificuldade que você passa está moldando você. É um profissional mais completo, tá bom? Tentem ver sempre por esse lado. Professor, quando voltar às aulas presenciais, o senhor vai levar a gente, se der tempo, não sei, se for pagar uma outra disciplina, para, tipo, ver essas coisas ao vivo? Sim, ó, tem uma empresa, a Cariri Empreendimentos, que ela sempre abre espaço para a gente visitar a obra do prédio dela lá no Crato, sabe? Se Deus permitir,
Eu e vocês vamos estar juntos ainda no próximo semestre em Sistemas 1, tá? Sistemas 1 e depois 2, se Deus permitir. E então, é, seria uma visita técnica que eu aproveitaria para ambas as disciplinas, entendeu? Então, mesmo que vocês já tenham passado por ela, a gente uma visita técnica para a disciplina de Sistemas 1 e vai falando sobre instalações. Já aconteceu isso, né? Em duas disciplinas, eu não consegui fazer com a turma a visita em hidráulica, e aí no semestre seguinte, com sistemas, eu fui lá, fiz a visita e fiquei mostrando todos os pormenores na prática, né, das instalações hidráulicas, entendeu? Então, eu acho que dá certo para a gente fazer. Deus quiser, próximo semestre aí tá tudo bem, né, pra gente. Vacina no braço e ficar mais tranquilo. Então, deixa eu ver aqui. Campus Novo. Rapaz, vai sair. Mesmo com a administração anterior, já era uma, já era uma certeza, é só questão de tempo, né? Imagine agora. Se Deus quiser, vai ser uma mudança para melhor, sim, tá? Sempre fica aquele receio de mudança, né? Mas isso é normal. Quando o ser humano não tem medo de mudança, sim. Deixa eu ver aqui. Estacionamento. Espero que sim, gente. Vocês têm que levar para a formação de vocês. Não pode esquecer em um semestre, não, viu? Bom, continuando aqui então, pessoal. Essa aqui é a situação 1. Essa daqui é a situação 1, tá bom? Em que não há descarga na tubulação, tá certo? E essa daqui, vou colocar aqui 1 e 2, tá? Então, situação 1 aqui, situação 2 aqui. A situação 2 está feia, deixa eu mudar isso aqui. Pronto, situação 2, pessoal, é quando eu dou descarga, ok? Eu dei descarga lá no vaso sanitário, por exemplo. Ó, ficou muito melhor o 2 agora. Eu dou descarga lá no banheiro e aí, olha só, a tubulação ela vai ficar nessa situação aqui. Agora, o que que é essa parte de baixo? O esgoto. E essa parte de cima aqui é o quê? Ar, certo? Ar. Então vejam só a mudança que existiu da situação anterior, quando não há descarga, e no momento da descarga, o que é que acontece, tá bom? Paulo, isso daqui, essa situação 2, demora muito tempo? Não. São alguns segundos, tá? Logo depois, ó, a situação volta para essa daqui. Então, essa situação aqui, ó, 3, ela é igual a 1. Então, quando eu aperto o botãozinho lá do vaso sanitário para dar descarga, a tubulação por alguns segundos ela é preenchida rapidamente, quase que por completo, né? Nunca por completo, mas quase por completo, e para o esgoto passar. Então, quando o esgoto passa, né? O esgoto passa, ele vai provocar dois movimentos. Preste atenção. Se na primeira situação o ar preenchia toda a tubulação, quando o esgoto vem, aquele montante, né, de esgoto vem para passar na tubulação, o ar precisa dar espaço para o esgoto, correto? O ar é matéria. Então, quando o esgoto vai passar, o ar precisa sair daquele local e depois, quando o esgoto vai embora, ele precisa voltar para preencher novamente o tubo, correto? Pessoal, o ar é matéria. Então, se esse ar precisa sair e depois voltar rapidamente, né, em questões de segundos, isso daí ocorre. Então, o que, que vai acontecer? Eu preciso de um contato, né, uma possibilidade do ar sair dessa tubulação de esgoto e depois entrar novamente, correto? Muita gente, muitas instalações aí que não são feitas adequadamente, elas não têm essas tubulações de ventilação, a gente chama de ventilação,
que é o ar sai por essas tubulações, depois o ar volta por essas tubulações, certo? Muitas instalações não têm essa tubulação de ventilação, essas tubulações de ventilação. E aí o que vai acontecer? O esgoto está querendo passar na tubulação e ele vai sofrer uma dificuldade de escoamento. É um freio gigantesco. Por quê? Porque o ar está aqui dentro e não tem para onde ele sair. Então ele é pressionado, o esgoto vai conseguir passar, mas com uma dificuldade enorme. E isso aumenta muito as possibilidades de entupimento, de retorno de gases para dentro do ambiente, ou seja, fedor, né? Fedor dentro da casa. Pode provocar também já falei de entupimento, o fedor, pode provocar a quebra dos feixes dos equipamentos hidráulicos, tá certo? Eu vou falar de fecho hídrico, de sifão, pode quebrar o sifão, tá certo? E aí fica aberto para insetos entrarem, etc. Então, a ventilação ela é um equipamento para proteção. Proteção, é tipo um disjuntor na instalação elétrica, né? A instalação elétrica está lá. Se der um curto na lâmpada, o disjuntor dispara, protege, para não pegar fogo, né? Para não sobreaquecer e pegar fogo. É a mesma coisa, a tubulação de ventilação é tipo uma proteção. Ela facilita, ela permite um fácil escoamento do esgoto dentro da tubulação de esgoto, e assim ela evita entupimentos e quebra do fecho hídrico, tá? Muito bem. Então é isso daqui que acontece em uma instalação de esgoto, uma tubulação de esgoto, tá? Ou quando eu tenho uma descarga, o esgoto passa rapidamente, preenche essa superfície, toda essa seção transversal, e depois ela volta para o patamar anterior, tá? Então eu preciso, vou colocar aqui até de outra cor, ó, eu preciso aqui voltar de verde. Eu preciso ter uma tubulaçãozinha aqui em cima, ó, conectada aqui em cima, tá? Vou botar aqui uma tubulação, ó. Você tem que ter uma tubulação aqui que vai permitir que, vou colocar ela aqui, ó. Essa tubulação ela vai permitir que, no momento em que eu tiver o esgoto passando aqui, o ar ele vai fazer o quê? Sair, certo? E quando esse esgoto estiver indo embora, o que que vai acontecer com o ar? O ar vai voltar para dentro da tubulação, entendeu? E sempre ele é conectado, ó, na parte de cima do tubo. Por quê? Porque o esgoto não vai estar na parte de baixo por gravidade. Então, na parte de cima, essa tubulação de ventilação ela não vai ser obstruída, né? Essa conexão. E eu vou mostrar para vocês como é que essa conexão é feita, tá? Professor, Oi. é igual quando tem na fossa, tipo um caninho que é para sair o odor da fossa? Mas assim, na fossa mesmo, é porque a gente tem que separar um pouco essa história de fossa, sabe? Porque muita gente chama de fossa, mas não é bem o sistema correto para ser utilizado, a fossa, né? O certo é um tanque séptico e um sumidouro. O pessoal faz a união dos dois em um só. E isso provoca dois problemas. O primeiro, não existe tratamento do esgoto, tá? E segundo, que a contaminação do solo ela é feita, ou seja, você nem sequer pré-trata, faz um pré-tratamento do esgoto, e você já lança diretamente, permite que toda a carga de matéria orgânica, toda a contaminação entre em contato com o solo. Então a poluição ali é gigantesca, gigantesca. E se você fizer duas unidades, tanque séptico e sumidouro, você já diminui, é arriscado eu falar aqui uma porcentagem, mas vamos dizer assim, você reduz mais de 60% da contaminação do que vai ser jogado no solo, entendeu? Então, você já reduz bastante. Então, essa tubulação de ventilação não é bem lá na fossa, até porque o tanque séptico, né, e a gente vai estudar sobre ele não deve ser ventilado. Eu vou explicar o porquê. Ele não deve ter ventilação. Ele tem que ser completamente isolado, tá? Ele não pode ter nem luz, nem nenhuma abertura. Ele tem que ser, se você tiver uma inspeção, ela tem que ser rejuntada, né, com cimento nas bordas, porque ela tem que estar vedada mesmo, tá? Não pode ter ventilação nenhuma. Aí depois a gente explica com o tempo, tá?
Tá bom. Yasmin, tem muita coisa errada. A gente vai discutir muito sobre essa questão de tratamento aqui na disciplina e vocês vão ver por que que tem estações de tratamento aqui em Juazeiro, tá? Se você disser o motivo é para não contaminar o solo, nem os rios, se é para dar mais salubridade para a população, não, tá? É só para atender alguns índices lá para poder viabilizar receber dinheiro federal. Mas depois a gente conversa sobre isso. Bem, então, gente, é, depois desse conceito das tubulações, tá? Por favor, tirem um print aí, ó. Eu vou apagar, tá? Não sei se dá para entender muito bem isso aí. Eu tô com saudade de um quadro, viu? Mas tira um print aí, tá? Porque eu vou apagar agora para a gente ver uma. Depois desse conceito aqui. Deu tempo, né? Depois desse conceito aqui, mostrar para vocês uma coisa importante, que é essa tubulação de ventilação, tá bom? Eu vou mostrar primeiro projetualmente e depois a gente vê fotos em aulas futuras, fotos dessas tubulações de ventilação. Então, ó, esse daqui é um encaminhamento básico de coleta de esgoto, tudo bem? E aqui, ó, é o mesmo, tá? Só que agora eu tenho conexão com a ventilação. Essa tubulaçãozinha vermelha é a ventilação, tá certo? Então, o que que essa tubulação faz? Ela permite que o ar saia de todos esses tubos aí, quando necessário, e depois retorne para dentro do tubo, quando necessário, tá certo? Então, Paulo, não deveria estar esse tubo vermelho conectado a todos os outros tubos, não? Não. Porque essas tubulações, elas têm conexões entre si. Se eu ventilo uma tubulação num determinado ponto aqui, por tabela, eu estou ventilando todo o conjunto, entenderam? Não preciso também ventilar todo o segmento de tubo, não. O que eu preciso fazer é assim: eu tenho as tubulações desse banheiro, então eu tenho que ventilar uma tubulação desse banheiro. Se tiver uma cozinha do lado, eu tenho que ventilar a cozinha do lado, tá? Então eu tenho que, vamos dizer assim, ventilar o ambiente. Não precisa ventilar todas as tubulações. Por quê? Quando eu ventilo um ambiente, num ponto, esse ponto, essa tubulação, ela está em contato com as outras. Então, por exemplo, ó, aqui nessa ilustração, essa tubulação aqui, ó, eita, tá verde, tá ruim de ver, mas eu vou botar vermelho aqui de novo. Peraí. Essa tubulação aqui, ó, tá? Ela tá conectada com essa tubulação do vaso, ó, certo? Então, quando eu ventilo aqui, toda essa tubulação, ó, ela está ventilada, tá certo? Toda a tubulação do banheiro agora está ventilada, beleza? Paulo, por que é que você excluiu, vamos dizer assim, não circulou essa tubulação aqui? Eu vou explicar depois, um pouquinho mais na frente, tá bom? Talvez até na aula de hoje ainda, mas eu vou explicar que dentro de uma instalação de esgotamento sanitário, eu tenho classificações das tubulações. Uma das classificações é se ela está conectada ou desconectada, tá bom? A internet, Paulo? Não, a internet não. Ao sistema séptico principal, ou seja, a fossa, sumidouro ou tubo de queda, tá bom? Que são as tubulações, que são os locais, as unidades mais fedorentas, vamos dizer assim, que tem contato com o esgoto puro, o esgoto grosso mesmo, tá? Beleza? Porque eu tenho certeza que vocês não gostariam, né? De, por exemplo, estar no banheiro e sentir o mesmo cheiro, respirar o mesmo ar saindo das tubulações, né? Ou respirar o mesmo ar que está lá na fossa, ou lá no tanque séptico. Ninguém quer isso, não é? Pois pronto.
para separar o ar da fossa e o ar que eu estou aqui respirando, que eu estou em contato aqui com as tubulações, existe um negócio chamado desconector, que são os sifões. E eu vou explicar tudo direitinho para vocês, tá bom? Então, tem tubulações que estão conectadas ao tanque séptico ou ao coletor público, e tem tubulações que não estão, tá bom? Toda tubulação que está em contato com o ambiente em que o usuário está, ela tem que estar desconectada, tudo bem? Eu vou explicar isso para vocês mais na frente. Muito bem, então assim, ó, já dá para entender o início aqui, que a ventilação, tubulação de ventilação é essencial aqui em esgoto, para permitir que o ar saia e depois retorne para dentro da tubulação de esgoto, quando os sólidos estiverem passando, né? Os sólidos e líquidos, tá bom? Vamos falar de algumas generalidades, tá bom? Então, essa parte aqui é a parte que vocês devem anotar, né? Ó, Paulo mandou prestar atenção nas generalidades do slide 15 lá, que ele está dando aula agora, tá bom? Então, vocês têm que, quando receberem esse slide, lembrar que isso aqui é uma coisa importante. Slide 15 não, slide 19. Então, pessoal, quais são os motivos da coleta imediata do esgoto? Eu falei para vocês que o esgoto é gerado no ponto de consumo, ele deve ser coletado no ponto de consumo também. Então, quais são os motivos para que isso ocorra? Vamos lá. Evitar a contaminação da água potável. A colega deu um exemplo ontem, não lembro quem foi, mas deu um exemplo ontem, né? A torneira estava com esgoto. Então, assim, parece ridículo você achar que eu posso ter uma contaminação, mas ocorre, né? Às vezes um vazamento de duas tubulações, que é uma coisa que é difícil, mas pode acontecer. O vazamento de uma tubulação perto da outra e o vazamento ocorrer ali, uma pode contaminar a outra, tá? E vice-versa, né? Mas aí não é bem problema. Se a água estiver entrando na tubulação de esgoto, não é bem problema, não. Agora, se o esgoto estiver entrando na tubulação de água, aí lascou, né? Você tem insalubridade, você tem proliferação de doenças, etc. Então, ó, evitar a contaminação da água potável, então, por isso que eu tenho que coletar ele o mais rápido possível. Reduzir ao máximo o contato com o usuário, é uma coisa bem lógica, né? A saúde humana, ela depende da salubridade em que aquela pessoa está inserida, né? Quanto mais salubre é o ambiente que a pessoa vive, que ela frequenta, mais, vamos dizer assim, mais saúde, menos patologias essa pessoa tem, tá? Então, se você pegar, por exemplo, cidades que têm um alto nível de saneamento, alto nível de urbanização, os índices de doenças são bem menores, tá? É porque ainda não é que não se saiba, as pessoas sabem disso, mas não há um investimento em saneamento básico da maneira que deveria ser, né? Porque é mais ou menos assim, você não pode, não entendam errado, você não pode deixar de investir na saúde. Porém, você está investindo na saúde, gastando dinheiro com hospitais e médicos e infraestrutura para a saúde, é uma ação corretiva. Você poderia reduzir muito a quantidade de pessoas necessitando do sistema público de saúde, proporcionando um nível de saneamento básico adequado. As pessoas não estariam respirando o ar de esgoto, no caso, esgoto a céu aberto, não teriam baratas e roedores no meio da rua, em alguns bairros que não tem coleta de esgoto, e eles não iriam transmitir as doenças para as pessoas, né? Os equipamentos de drenagem urbana da cidade não estariam completamente poluídos por esgoto, como é o caso ali tem o Timbaúbas, eu esqueço o nome aqui, entre lá na subida do aeroporto, né? Então, assim, o investimento em saneamento básico reduziriam, sim, bastante os índices de
patologias, de doenças, né, de proliferação de insetos, etc. Eu posso até, eu me arrisco até a dizer que alguns itens vamos dizer assim, alguns problemas grandes de saúde que nós enfrentamos nas últimas décadas, né, como, por exemplo, dengue, por exemplo, é um exemplo bem prático, dengue, ela seria reduzida ou quase que realmente erradicada se tivesse um nível de saneamento básico adequado no país. Sei que o país é grande, é difícil, mas é só ser inteligente, né? Você estaria, vamos dizer assim, resolvendo o problema na fonte. Então, você estaria investindo numa correção preventiva e não corretiva. Deu para entender? Então, quando você investe na saúde, né, é necessário, claro, mas você está gastando de forma ineficiente. Porque ao invés de você tratar a doença, você deveria tratar o foco da doença, que ainda vai contaminar a população, que no caso é a ausência do saneamento básico. Beleza? Então, reduzir ao máximo o contato do usuário com o esgoto, primordial isso daí. Impedir que os gases gerados pela decomposição da matéria orgânica atinjam áreas de utilização, ou seja, contato com o usuário também, né? Indiretamente o contato com o usuário. Essa questão de decomposição da matéria orgânica é assim. Isso aqui vai ser importante, inclusive, para a gente entender a questão do tratamento e reuso da água, né? Do esgoto. Todo esgoto, pessoal, residencial, ele vamos dizer assim, ele tem, na sua grande maioria, ele tem uma presença de matéria orgânica. É isso que, vamos dizer assim, contamina a água. Você está alterando características biológicas da água, tá? Você está colocando matéria orgânica ali, nessa água. Muito bem. Essa matéria orgânica, como tudo no meio ambiente, ela vai ser decomposta, tá? Decomposta. Essa decomposição, ela vai gerar gases e subprodutos, certo? Lodo. Muito bem. Essa matéria orgânica, ela tem várias formas de ser decomposta, de ser digerida, tá bom? E isso não é ruim, porque se a matéria orgânica é o que contamina a água, e você tem uma decomposição dessa matéria orgânica, então essa água, literalmente, ela está sendo tratada pelo próprio meio ambiente, tá certo? Então eu vou ser bem nojento aqui agora, tá? Mas é para vocês entenderem. Quando um animal, imaginem que não existe a urbanização, não existe a contaminação, o impacto do homem na natureza. Então nós estamos aqui numa floresta completamente intocável, tá? E à beira de um rio, os animais que estão ali, né, habitando aquele ambiente, faz suas necessidades perto da água. Desde que o mundo é mundo, isso acontece. E os rios estão poluídos por isso? Estavam poluídos quando o homem chegou por causa disso? Não, né? Por quê? Porque a natureza ela tem uma capacidade de regeneração e de tratamento das próprias impurezas que a natureza vai gerando. Então, por exemplo, as fezes dos animais, elas são decompostas naturalmente, elas vão se tornar adubo, entre aspas, né? Essa palavra não é bem essa palavra, mas vão se tornar nutrientes para as plantas que estão em volta e etc. Então, o que é que eu quero dizer com isso? Um rio, ele tem a capacidade de ser contaminado ali, em um determinado ponto, por uma coisa orgânica, e ao longo do seu curso, todo o ecossistema que envolve esse rio vai estar digerindo essa contaminação, essa matéria orgânica, fazendo com que ela seja aproveitada para alimentar o próprio sistema, certo? Então o que é que eu estou dizendo com isso? Quando eu poluo a água de um rio e ele segue o seu curso, se não tivessem mais contaminações a cada cidade, ele iria se regenerar. A água poluída aqui em Juazeiro, se não tivesse mais, até chegar no mar, não tivesse mais nenhuma cidade,
contaminando essa água sempre, né? Ela iria se regenerar, ela iria ficar limpa, pura, novamente, certo? Porque o próprio ecossistema iria fazer isso. Então, o que que essa matéria orgânica ela tem de prejudicial para o meio ambiente? É a saturação dela. É muita gente contaminando aquele local ao mesmo tempo. Não existe tempo suficiente para o ecossistema equilibrar, certo? Então, isso é meio que o conceito de desenvolvimento sustentável. Você tem que se desenvolver, mas dando tempo, dando possibilidades para a natureza se reequilibrar, para a natureza se recompor daquele impacto que você acabou de causar, certo? Então, o que acontece numa grande cidade, num grande centro, é que essa contaminação ela é rápida, ela é em grande escala e os rios, o ecossistema não tem capacidade de se regenerar na mesma velocidade, tá bom? E aí entra a necessidade de você fazer um tratamento desse esgoto, tá? Então, as estações de tratamento de esgoto das cidades, elas têm a função de reduzir essa matéria orgânica presente no esgoto residencial, principalmente residencial, tá? Paulo, mas numa cidade não tem também indústrias? Não tem um esgoto, vamos dizer assim, com contaminantes químicos, essas coisas? Sim, mas teoricamente a água de indústrias ela tem que ser tratada dentro da indústria. Se os órgãos ambientais fizerem seu trabalho direitinho, uma indústria, por exemplo, que usa algum tipo de material químico na água, não pode jogar essa água poluída quimicamente no sistema de esgoto ou no rio, não. Ela tem que tratar essa água para disponibilizar ela numa característica que o sistema de tratamento consiga absorver, tá bom? Então, essa matéria orgânica, gente, que está presente no esgoto, ela tem que ser digerida, ela tem que ser, vamos dizer assim, tem uma palavrazinha, tá? Na química que fala sobre isso. Mas essa matéria orgânica ela tem que ser digerida, tá bom? Ela tem que ser decomposta. E aí, nesse caso, quem é que faz a decomposição? Quem é o principal agente que decompõe matéria orgânica? Bactérias, tá? São as bactérias. Então, mais na frente eu vou falar, daqui a pouco eu vou falar sobre esse negócio de bactérias presentes nos sistemas de tratamento de esgoto, tá bom? Daqui a pouco, ainda é nessa aula aqui. Outro motivo da coleta imediata do esgoto, impedir a proliferação de insetos e roedores nas áreas habitáveis. É assim, a matéria orgânica ela também serve, mais ou menos, a matéria orgânica ela também serve de alimento para insetos. Aí os insetos trazem roedores, né, outros tipos de animais. E aí toda uma cadeia vamos dizer assim, de pragas indesejadas aparecem quando você tem esgoto disponível, esgoto a céu aberto, tá bom? Então, vou dar um exemplo para vocês. Aqui em casa, eu já moro aqui em casa há uns 3, 4 anos. Eu não me recordo de ter visto barata aqui em casa, graças a Deus. Por quê? Porque aqui em casa eu fiz o esgoto. Primeiro, aqui em casa tem coleta de esgoto pública, né, na rua. Não tem tanque séptico e sumidouro no meu lote, na minha casa. E eu vou explicar essas configurações para vocês. Tem sistema de ventilação instalado, tá? Todos os pontos da casa, todos os esgotos da casa estão desconectados, né, com sifões. E então o que é que isso provoca? Isso provoca uma inacessibilidade a insetos estarem consumindo o meu esgoto, entendeu? A matéria orgânica que está presente no meu esgoto. Ou seja, os insetos não conseguem entrar nas tubulações.
E aí, se não tem inseto, não vem as outras pragas, roedores, outros tipos de insetos maiores, etc. Tá certo? Ou seja, não existe, não existe alimento disponível para essas pragas. Então, se não tem alimento para elas, elas não surgem. E isso é importantíssimo, tá bom? Então, por isso, esses três itens aí, eles estão meio que interligados, né? Reduzir o contato do usuário com o esgoto, impedir que os gases gerados pela decomposição voltem para o usuário e impedir a proliferação de insetos e roedores nas áreas habitáveis, tá certo? Tá tudo meio que interligado. Se não tem comida, não aparece nenhum tipo de praga, beleza? Yasmin, eu leio já aí o texto, tá bom? Deixa eu só terminar esse raciocínio aqui, eu leio aí. Então, resumindo, garantir os níveis mínimos de salubridade na edificação, tá? Então, salubridade que a gente fala é limpeza, tá bom? Não ter contato com roedor, com lixo, com nenhuma água de esgoto, nenhum tipo de roedor, praga que possa trazer doenças para aquele ambiente, tá certo? Então, isso é um ambiente salubre, beleza? Ah, é a mesma, né? A mesma mensagem, tá certo. Pronto, Yasmin. Show de bola. O plano diretor ele é bem feito aqui da cidade. A questão realmente é praticar ele, né? Não é que ele é utópico, não, mas praticar ele vai incomodar muita gente. Aí entra política. Odeio política. Ele é praticado em algumas coisas, na maioria não. Mas assim, o plano diretor é tão completo, se vocês já viram o corpo dele, eu não li o plano diretor inteiro, não, mas eu sei o que compõe ele. Tem alguns planos de desenvolvimento, de crescimento dos bairros, de equipamentos para turismo, equipamentos urbanos a serem desenvolvidos, né? Alguns saíram do papel, outros não. Então, por exemplo, gente, ó, teleférico. O teleférico estava já no plano diretor. O teleférico estão as obras aí, né? Começaram as obras. A cidade é uma cidade turística, tá? Tem muita gente que diz assim, para que teleférico? Não sei o quê. É uma cidade turística, gente. Ela alimenta o comércio da cidade. Então tem que investir nisso mesmo, tá? Tem que investir no Luzeiro. Foi uma briga quando fizeram o Luzeiro, os caras dizendo para que gastar dinheiro com isso, sei quantos bilhões. No teleférico é a mesma coisa, mas tem que ter, né? Esse desenvolvimento do turismo é uma renda para o município. Renda no município, teoricamente, é para reverter em investimento urbano, né? É bom para a população. Então tem que entender isso aí. É bom para o comércio, é bom para a população, gera a roda da economia da cidade. Então é bem interessante também. O, o plano diretor já citava o teleférico, já citava o nome, se eu não me engano, citava o nome lá, Juazeiro do Norte, a capital da fé, uma coisa assim. Então, isso tudo está citado no plano diretor. Então, é um plano realmente de crescimento da cidade. É um plano, o nome já diz, tá? Então, a parte de legislação, que é a parte que vocês mais conhecem, né? Zoneamento, recursos, leis de ocupação do solo, é uma parte apenas do plano diretor, mas o plano diretor é muito mais que isso, tá? Então, infelizmente, aí ele já está bem defasado, né? Deveria ter uma lei que obrigasse a pessoa a revisar o plano diretor e praticá-lo, né? Eu acho que está no segundo vencimento aí o plano diretor da gente. Beleza? Continuar aqui. Bom, eu falei do esgoto, né? Porque é que o esgoto tem que ser coletado. Agora, ó, preste atenção, eu falei de esgoto, agora eu vou falar da instalação de esgotamento. É diferente. Esgoto é o líquido lá, o líquido com alguns sólidos, né, poluído, que é gerado. A instalação são as conexões, tubulações que vão coletar esse esgoto, que vão conduzir esse esgoto através dela, entendeu? Então, sempre leiam a questão direitinho para vocês não confundirem o que é esgoto e o que é instalação de esgoto. Ó, diferente. O que é uma instalação de esgotamento sanitário, tá? Instalações hidráulicas responsáveis pela coleta e destinação das águas servidas
para um determinado uso. Vejam, coleta e destinação. Então, Paulo, um sumidouro é uma instalação hidráulica de esgotamento sanitário? Sim, tá bom? Quando a gente fala instalação de sanitário, só pensa em tubo, né? Mas não, tá? São equipamentos também, caixas de esgoto, caixas de passagem, essas coisas também são instalações, fazem parte das instalações, beleza? Estas instalações devem garantir estanqueidade, olha a estanqueidade mais uma vez, resistência apropriada e especificações necessárias ao seu perfeito funcionamento. Bom, aqui vale eu falar um pouco sobre a diferença entre o material, entre o material que é usado na instalação de água fria e a instalação de esgoto. Ó, aqui espera aí, viu? Opa, aqui, cadê eu? Corta para mim. Pronto, ó. Aqui eu tenho uma instalação, uma tubulação de água fria. Aqui eu tenho uma conexão de água de esgoto, né? No caso de esgoto, tá bom? Qual a diferença de uma para outra? Pessoal, basicamente o que diferencia é isso aqui, ó. Se vocês observarem, a espessura da parede do esgoto, ela é mais fina do que a parede da tubulação de água. Por quê? Conduto forçado, conduto livre. Essa tubulação tem que aguentar pressões positivas ou negativas aqui dentro, né? Vão ser diferentes da pressão aqui atmosférica. A pressão dentro do tubo vai ser maior ou menor do que a pressão atmosférica. Esse tubo, essa parede do tubo, tem que aguentar pressões elevadas, tá? Até 20 MCA no caso. Na verdade, esses tubos aguentam até 60 MPa, 50, uma coisa assim. Mas, por norma, a gente só pode trabalhar 20, 21 MCA no máximo. Tem que colocar um redutor de pressão, tá bom? Então, por que é que essa tubulação aqui ela é mais grossa? Para suportar pressões maiores. Quando eu falo pressões maiores, é em módulo, né? Ou maiores ou menores, tá? E a tubulação de esgoto, ela já é um conduto livre, ou seja, eu não preciso de pressões dentro dessa tubulação, não tenho pressões elevadas. Mesmo que eu tenha uma subpressão devido a um escoamento, não vai ser elevado, não vai dar nenhum MCA, tá? Então, essas paredes das tubulações, ó, elas são um pouco menores. É PVC? Sim. É PVC? Sim. Mas elas têm grossura, né? Espessuras e densidades diferentes. Tudo bem? Geralmente, tubulação de esgoto, os fabricantes eles fazem ela branquinha, tá bom? Um branco meio amarelado. E do mesmo jeito de instalações de água fria, ó, sempre tem cravado qual é a NBR da fabricação do tubo. As especificações de fabricação do tubo estão atendendo a NBR 5688, né, da fabricação. E aqui ele fala DN50, beleza? Ou seja, aqui são 5 centímetros de diâmetro nessa tubulação, tá bom? Os padrões para tubulações de esgoto são diferentes dos padrões de tubulação de água fria. Por quê? Essa tubulaçãozinha aqui, ela é de 32 milímetros, tá? Foi. 32 milímetros, tá bom? Então, não tem muita utilidade eu ter um esgoto conduto livre, ou seja, que vai passar sólidos, provavelmente, escoando dentro de um tubo de 3 centímetros só. É um esgoto até nem a água de uma pia já ocupa esse esgoto todo aqui, então já fica sobrecarregado. Então não tem lógica eu utilizar diâmetros muito pequenos. Então, nas tubulações de esgoto, quais são os diâmetros padrões, vamos dizer assim?
A partir de 40, né? Tem a tubulação de 40, 50, 75, 100, e aí entra em patamares que geralmente é muito difícil estar em instalações prediais, né? Que são de 150, de 200, 250, tá bom? Então, as principais são 40 milímetros, 50 milímetros, 75 milímetros e 100 milímetros, beleza? Descorta para mim. Aí. Então, essas instalações devem garantir a estanqueidade, a resistência apropriada e especificações necessárias ao seu perfeito funcionamento. Até onde vão os sistemas instalações prediais de esgoto? Vejam, nós estamos falando sobre instalações prediais, tá bom? Então, o foco nosso é sempre dentro da arquitetura, tá? Mas aí, esse esgoto da arquitetura vai até onde? Bom, gente, eu tenho duas possibilidades, tá? Se na frente do meu lote, né, na frente do terreno onde eu estou construindo a minha edificação, se na rua em que o meu prédio está sendo construído tiver coleta pública de esgoto, a minha instalação de esgotamento sanitário, ela termina na calçada, tá? E aí da calçada a concessionária liga na tubulação que passa na rua, tudo bem? Então, neste caso, eu não preciso de nenhuma unidade séptica para tratamento e destinação do esgoto dentro do meu terreno. Eu vou simplesmente entregar o meu esgoto na tubulação lá da rua, tudo bem? Essa tubulação na rua, geralmente, ela tem 150 milímetros de diâmetro. Uma tubulação de 150, tá? Ou seja, 15 centímetros de diâmetro. E ela coleta o esgoto do bairro inteiro. Paulo, não é pequeno, não. No vaso da. Você pega um banheiro, a tubulação que sai do banheiro é de 100. Aí a tubulação que pega a água de não sei quantos banheiros do bairro vai ser de 150. Sim. Não é uma relação direta, tá, gente? Proporcional, não. Se você aumenta um pouquinho o diâmetro, a capacidade dá um salto, a capacidade de escoamento de esgoto dá um salto enorme, se você garantir a inclinação mínima correta, tá certo? Então, até onde vai essa tubulação quando tem coleta de esgoto na rua? Ela vai até a calçada, onde é feita a conexão do meu esgoto com o esgoto da rua. Ok? E quando não tem, Paulo, que é a maioria dos bairros da cidade de Juazeiro, por exemplo, quando não tem coleta pública de esgoto no meio da rua, né, na rua em que eu estou fazendo a edificação, aí eu mesmo, né, eu que estou construindo, o interessado, tem que construir unidades de tratamento local, tá certo? No caso, unidades de coleta e escoamento local, né, ou individual. Essas unidades são compostas basicamente por três unidades, tá? Tanque séptico, eu vou passar daqui a pouco. Tanque séptico, filtro e sumidouro. O pessoal chama de fossa, né? O tanque séptico. Então, fossa, filtro e sumidouro, tá certo? Essas três unidades são necessárias. Paulo, mas você não falou nesse tanto só tanque séptico e sumidouro? Foi. Eu vou explicar um pouco mais na frente o porquê que o filtro ele é meio que marginalizado, tá? O uso dele é marginalizado, principalmente pelos órgãos financiadores desses programas Minha Casa Minha Vida, essas coisas, tá bom? Eu vou dizer o porquê daqui a pouco. Então vamos lá, ó. As instalações prediais captam o esgoto no ponto de consumo e o destinam até a unidade de coleta e escoamento individual, fossa sumidor, ou até a rede coletora pública, nos sistemas públicos de coleta. Tá certo? Então, eu tenho duas possibilidades sempre. Eu tenho que fazer a fossa e filtro e sumidouro na minha residência ou no meu prédio, ou eu posso destinar para o setor público, né? Para a CAGES. Ela vai me cobrar uma taxa para tratar esse esgoto. Então, o que são essas unidades de coleta e escoamento individual de esgoto?
quando não há acesso à coleta pública, torna-se necessária a construção de sistemas de destinação individual dos efluentes. Efluente é o que sai do esgoto, tá bom, gente? É o esgoto, é a água servida, é o dejeto que sai lá do vaso sanitário, da pia da cozinha e tudo. Chama de efluentes, tá? Observação: fossa e sumidouro, né? E no caso filtro, quando há, não é o tratamento mais indicado. Paulo, tu quer dizer que na minha casa aqui, na minha casa tem o tanque séptico e o sumidouro, a fossa e o sumidouro. Tu tá querendo dizer que esse sistema de tratamento não é indicado, ele não trata muito bem a água e contamina o solo? Sim. Agora para pensar um pouquinho no mapa de Juazeiro, no mapa urbano de Juazeiro, onde a maioria das pessoas, eu já ouvi uma porcentagem há um tempo atrás de que apenas 20% do esgoto da cidade, eles iam para uma estação de tratamento, ou seja, a coleta pública só abrangia uns 20%, aí 20 e poucos por cento. Se for isso, imagina só a área urbana de Juazeiro. 80% dela tem fossa e sumidouro. Ou seja, 80% dessa malha urbana, dessa área urbana, está contaminando o solo. Está provocando a contaminação do solo. Isso é muito grave. Mas é muito grave mesmo. Principalmente em um local, né, onde nós estamos aqui, em que o fornecimento de água potável para toda a população das nossas cidades aqui, Crato, Juazeiro, Barbalha, Missão Velha, Caririaçu, são feitos através do aquífero Missão Velha, ou seja, a nossa água que nós consumimos, ela vem do subsolo. Não é preocupante isso? O bom, né, assim, o menos mal, na verdade, é o que eu falei agora há pouco para vocês. O ecossistema ele é perfeito, ele tem uma capacidade de filtragem, de consumir matéria orgânica, né? E aí o que acontece é que ao chegar no aquífero, que, sei lá, dependendo do local, pode estar a 20 metros, 80 metros, 100 metros de profundidade, o lençol freático, né? Ao chegar lá, na verdade nem chega lá, essa contaminação ela pode nem chegar no aquífero, tá? Mas ninguém tira da minha cabeça que uma quantidade enorme de poluentes sendo jogados ao mesmo tempo na cidade, isso vai acabar contaminando o lençol freático, contaminando o nosso aquífero, tá certo? Então é um item de preocupação e que nós, profissionais, né, temos que lutar aí para tentar trazer uma política de investimento investimento em saneamento básico, né, em coleta de esgoto. Como é que a gente faz isso? A primeira coisa, gente, a primeira coisa que você faz para você tomar alguma atitude sobre uma doença, que isso é uma doença, as doenças da nossa cidade, é você fazer exames, não é? É você fazer uma identificação do que está acontecendo. Então, indicadores, diagnóstico, a palavra certa é diagnóstico, tá? Então, quando a gente fala de diagnóstico, nós estamos falando de um estudo acadêmico que vai mostrar uma problemática, vai fazer um levantamento. Você não vai opinar, você não vai dar resultados, você vai dar contribuições finais para que outros trabalhos venham e usem aquilo para fazer algum tipo de estudo, tá bom? Então, como é que eu vou dar atenção para uma problemática na minha cidade? Primeira coisa é mostrar que esse problema está acontecendo. Diagnóstico, certo? Então, é como se fosse um exame. Eu estou mostrando que o exame está aqui, ó. Aí espera-se, né, que pessoas da gestão pública vão olhar esse exame e, poxa, realmente tem problema, a gente tem que ter investimento. Então, por exemplo, se eu estou falando aqui um mundo perfeito, né?
Vamos dizer que um deputado que defende a nossa região, ele precisa captar recursos lá em Brasília, de algum fundo, para investimento no saneamento básico aqui na nossa cidade. De posse de um diagnóstico elaborado por corpo acadêmico de uma universidade ou de uma faculdade da região, é um documento muito válido e que embasa muito o investimento, a captação desse recurso. Entendeu? Como é que a coisa deveria funcionar? Então, o papel da faculdade, né, quando a gente fala aquele negócio de ensino, pesquisa e extensão, não é brincadeira, não. Alguém tem que fazer esse papel, né, de diagnóstico também dos problemas da cidade. Então, tá aí um tema bem bacana para a gente trabalhar. Vamos lá. Então, as unidades de tratamento são essas, tá? Essas unidades de tratamento, elas são diversas contaminadoras, tá? Então, elas não devem ser usadas quando eu tenho o sistema de esgotamento sanitário presente, tá bom? Sistema de coleta de esgoto, né, pública. Então tem muita gente teimosa, viu, que quando, quando a prefeitura, a CAGES no caso, faz o investimento lá de saneamento básico num bairro, tem gente que é teimosa, não, não vou ligar isso aí não, vou ter que quebrar minha casa todinha para botar o tubo para frente, porque geralmente as casas antigas, a fossa é no fundo, nos fundos da casa, né? E aí você tem que mudar a inclinação da tubulação todinha para ir para frente, para poder ser coletada, né? E aí já imagina a briga, né? Você imagina a briga como é que é. Aí isso é lei. Se você tiver rede de coleta, você usa. É óbvio que em várias casas de Juazeiro provavelmente isso está acontecendo. Tem coleta na rua, mas está sendo usado a fossa sumidor, né? Isso é um problema grande. Então, o que é a rede coletora pública de esgoto? Se existir, opa, volta. Se existir uma rede pública de coleta, os efluentes devem ser destinados a ela para que possam ser encaminhados a uma estação de tratamento de esgoto e, em seguida, desaguado em um corpo hídrico. Tá? Primeiramente, deixa eu mostrar aqui o primeiro caso, que no caso são as unidades de coleta individual. Então, ó, o esgoto da casa, tá aqui o esgoto da casa, ó, ele vem, né, ele é destinado, e aí ele vai passar por um processo que nós chamamos de sistema de tratamento básico, que é, aqui eu tenho uma fossa, que a gente chama de, muita gente chama de fossa, mas o nome disso aqui é tanque séptico, na verdade, tá certo? O tanque séptico, ele, o mais simples, ele não tem a utilização de nenhum tipo de produto para aumentar a capacidade de decomposição da matéria orgânica. É basicamente um tanque que, por decantação, faz com que os sólidos do esgoto fiquem no chão, aqui na parte baixa. E isso vai fazer com que essa matéria orgânica que está decomposta aqui, que está aqui embaixo, ela vai sendo decomposta, consumida por bactérias dentro desse tanque. Então, eu posso dizer que o tanque séptico, né, a função dele é proporcionar uma o surgimento de bactérias dentro desse tanque, para que essas bactérias façam a digestão, né, façam um consumo da matéria orgânica que está presente no esgoto, ou seja, o contaminante vai ser decomposto, entenderam? Depois desse tanque, geralmente ele é bem menor do que os outros, depois desse tanque ele vem para um sistema de filtro. Geralmente o sistema de filtro ele é composto por é um filtro, como o nome já diz, tá? Então, ele é composto por várias camadas de granulometrias, materiais com granulometrias variadas, tá certo? Para que as partículas suspensas que ainda passaram do tanque séptico sejam retidas. É indicado que você utilize carvão ativado também. O carvão ativado tem poros microscópicos, e isso faz com que a filtragem, né, para a água passar por esse carvão ativado, a água ela é bem mais purificada, tá bom? Do que simplesmente passar por uma camada de areia, brita e cascalho, tá certo?
E aí, aqui, o que sai desses dois aqui, ó, é só água. É uma água pura? Não, não é pura, não. Tá? É uma água cinza, que a gente chama, né? Uma água meio acinzentada. Mas essa água ela já não tem mais aquele nível de matéria orgânica que saiu do vaso sanitário. Não tem mais tanto contaminante. Então, essa água aqui, ó, ela, apesar de estar contaminada, ela tem uma contaminação muito mais baixa. E isso reduz muito a possibilidade, a probabilidade de você contaminar algum lençol freático, principalmente porque é indicado que você faça uma sondagem para saber se você pode fazer um sumidouro nesse local, né? Então, por exemplo, não é indicado que você faça sumidouros próximo a rios, muito próximo. Quando eu falo próximo, é muito próximo, tipo menos de 15 metros, tá? E numa aula oportuna, eu vou mostrar essas três unidades, tá? O tanque séptico, filtro e sumidouro, que está faltando aqui nessa ilustração, mas tem um terceiro, tá? E eu mostro para vocês ele, e só para adiantar, se você for fazer o reuso da água, você vai substituir o sumidouro por um tanque de cloração, tá bom? Você vai usar um tanque de para você limpar um pouquinho mais ainda essa água. Um tanque ou vários tanques, né? Na verdade, tem até equipamentos que já são vendidos prontos. Você já compra eles prontinhos, só enterra eles, as caixinhas de poliuretano, e você já vai ter um sistema de tratamento. É só colocar o produto, né? Tem uns coagulantes, o cloro, e depois eu mostro para vocês, tá bom? Então, em uma hora oportuna, numa aula oportuna, eu vou mostrar para vocês esses três sistemas, ok? Cada um tem uma função. Bem, aí eu vou falar um pouquinho sobre aqui nós vimos nessa parte aqui, ó, tem a rede coletora, né? Na parte de baixo tem a rede coletora pública de esgoto. No caso, para vocês entenderem como é que funciona, aqui tem essa ilustração que ela é de um livro de saneamento básico, que ele mostra muito bem, ele fala muito bem sobre isso. Esqueci agora o nome do autor, tá? Depois eu pego para a gente ver. Aqui estão as casas, ó, e na rua está passando aqui a tubulação que é chamada de rede coletora, tá? Essa tubulação aqui, ó, rede coletora de esgoto. Em cada casa tem uma ligação de esgoto, e aí o esgoto dessa casa ela vai ser incorporada a essa rede coletora. Então o esgoto cai todo nessa rede coletora, tá certo? E aí existem outros nomes, ó, esse coletor tronco e interceptor, não importa muito para você não, para você entender não, tá bom? Mas ele é como se fosse rua, alameda e avenida, tá certo? É como se fosse isso daí. Vai recebendo o fluxo de esgoto de outros bairros, de outras ruas e vai concentrando tudo em um só. Porque na hora de chegar aqui na estação de tratamento, geralmente só tem uma tubulação, uma ou duas tubulações chegando na estação de tratamento, tá bom? Não sei se vocês conhecem, a maior estação de tratamento de Juazeiro, ela fica ali perto do Centro de Apoio aos Romeiros, né? É um pouquinho a leste, mais ou menos 1 quilômetro a leste ali. Por que que ele é posicionado ali? Porque o relevo de Juazeiro, boa parte desse relevo joga para aquele ponto, né? Boa parte do relevo desce para aquele ponto ali. Não é à toa que lá é um rio, né? É um rio, uma parte baixa tem um rio. Então, geralmente as estações de tratamento de esgoto estão em partes baixas da cidade, próximo a rios, a cursos d'água. Muito bem. Essa estação de tratamento, ela recebe o esgoto dos bairros que, por gravidade, o esgoto consegue ir até lá. Por que é que eu não tenho, por exemplo, o aeroporto? O bairro aeroporto não joga o esgoto para lá também? Porque tem várias colinas entre o aeroporto e essa estação de tratamento. Não tem como o esgoto ir para lá por gravidade. Por que é que o bairro, deixa eu ver qual é o outro bairro lá em cima, que tem uma estação de tratamento com reator WASB. Eu, eu esqueci agora o nome do bairro, mas fica ali perto do Distrito Industrial. Não tem como eu trazer o esgoto de lá para o centro da cidade de Juazeiro.
porque existe uma variação enorme no relevo. Então, pessoal, para você ver como é complexo você trabalhar a coleta de esgoto completa de uma cidade, você tem que estudar o relevo da cidade para ver as possibilidades, onde é que você pode instalar uma estação de tratamento, né? Então, existem estações menores de tratamento espalhadas pela cidade. E essas estações menores, elas não têm aquelas piscinas gigantescas de estabilização, né? Aquelas lagoas de estabilização de esgoto. Elas são reatores pequenininhos, tecnologias novas, mas um pouquinho menos eficiente, às vezes, um pouco mais fedorenta, mas elas funcionam bem, tá? É com o princípio de aumentar a quantidade de bactérias anaeróbias para que ela faça a decomposição da matéria orgânica da maneira mais rápida possível, tá bom? Então, na próxima aula, eu explico para vocês como é que funciona, só para efeito de curiosidade, como é que funciona uma estação de tratamento de esgoto com lagoa de estabilização, que é a maior que tem aqui em Juazeiro, tá bom? Tem outras com reator ácido que são mais tecnológicas e com matérias, com produtos químicos, né? Então ela ocupa um espaço bem menor, mas também ela tem uma capacidade menor de receber esgoto por hora, tá? Então eu abro até o Google Earth aqui e mostro para vocês onde é, para quem não conhece, né? Onde é a lagoa de estabilização, né? A estação de tratamento de esgoto aqui de Juazeiro, ali do centro, que é a maior que tem. E ela, do mesmo jeito que a ilustração aqui está mostrando, gente, ó, assim que ela faz o tratamento, ela joga a água, né? O efluente desse tratamento no rio, o rio daqui não é Salamanca, não, Salamanca é Barbalha, Rio Salgado. Joga no Rio Salgado, aqui em Juazeiro. Essa água que sai da estação de tratamento é limpa, Paulo? Não. Não é 100% não, tá bom? Mas, teoricamente, ela tem níveis aceitáveis de DBO, né? Que é a matéria orgânica. Beleza? Então, pessoal, além dessa curiosidade da estação de tratamento, próxima aula a gente também começa a trabalhar quais são os principais componentes das instalações de esgotamento sanitário dentro de um prédio, tá bom? Do mesmo jeito que a gente viu de água fria, alimentador predial, ramal predial, barrilete, reservatório, a gente vai ver aqui também, tá bom? Até esse momento, vocês têm alguma dúvida? Beleza, beleza. Alguma dúvida, pessoal? Tá todo mundo acompanhando bem aí? Ou estou sendo muito rápido? Não, sim. Estou fazendo um monte de perguntas, as respostas também vem tudo trocado. Pois pronto. Então, pessoal, qualquer dúvida é só falar, tá bom? Se inscrevam lá no canal. Eu tô vendo aí algumas gravações sobre concepção dos projetos, tanto estrutural quanto dos projetos de instalações para arquitetura, tá? Sempre focado aqui para os estudantes de arquitetura. Então, se inscrevam lá no canal que eu vou preparar, estou preparando, já tenho alguns vídeos já gravados, que eu vou colocar lá para a gente tentar desenvolver melhor algumas dúvidas que vocês têm sobre a elaboração dos projetos na vida real, né? Como é que é a elaboração do projeto na vida real, como é que tem que ser para que saia um bom resultado, beleza? Então se inscrevam lá, que vez ou outra eu vou estar lançando esses videozinhos fora a aula, tá bom? Qualquer dúvida é só falar, pessoal, coloca presente aí e uma boa noite para vocês, tá bom? Um abraço. Até mais.